Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live, pessoal de casa. Por favor, desliguem os celulares. O pessoal de casa coloca água fluidificada. E vamos começar os recados da tarde. A nossa casa, como todos já sabem, ela se mantém com doações. Temos as doações para o bazar. Temos a livraria, que tanto a gente pode emprestar, como também temos livros para vocês comprarem. Temos a cantina, sempre tem alguma coisa gostosinha, sejam bem-vindos para experimentar. A nossa casa também fornece cesta básica para aquelas famílias assim, que são carentes ou que estejam passando por algum momento de necessidade que acontece com todo mundo. Né? Para você receber a cesta básica, você tem que passar pelo atendimento fraterno, que está aberto não só para quem precisa de cesta básica, mas para qualquer pessoa que sinta necessidade de conversar com alguém. Tá? Temos nas quarta-feira as arteiras, que é das 2 às 5 horas da tarde. Elas aceitam doações de linhas, de lãs, de babador, de mamadeira, bore, tudo que as crianças usam no primeiro enxoval de saída de maternidade para as mãezinhas que estão carentes ou que estejam neste momento mais necessitadas. Tá bom? Temos a rifa, R$10, a rifa do quadro. Quem estiver interessado pode falar na recepção ou no bazar. Tá? Funcionamos de terças e quintas-feiras às 20 horas. De sábado é de manhã para a criançada. De domingo tem o horário das 9 e o horário das 10h30. Pedimos a todos que façam o Evangelho no lar. Escolham um dia, um horário na semana para esse encontro com a espiritualidade. E temos também, neste domingo, o Pichinchão, que vai ser das 9 às 2 horas da tarde. Então, quem puder vir prestigiar, a gente agradece. E é isso. E assim, com muito amor, vamos envolvendo nosso irmão Décio, que fará por nós. Dia 21 ainda não sabe, tá? Só isso. Que fará por nós a prece de abertura e a palestra. Só para mais um recadinho. Dia 21 é feriado e ainda não temos certeza se a casa vai funcionar ou não. Assim que soubermos, será passado para vocês. Tá? Boa tarde. Uma boa tarde a todos. A maioria já me conhece, né? Foi passado no dia 21, vai ser feriado, a gente ainda não sabe. Então, o dia 21 é conhecido também como sexta-feira de vento. Tá bom? Então, eu convido para vocês aí, vamos nesse instante, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento. Deus, Mestre Jesus, e vamos assim pedir proteção a eles nessa tarde de ensinamento. Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o nosso ensinamento de hoje. E assim seja. Então vamos lá. O tema de hoje é um tema bem forte para todos. E o título do tema é Fortaleza. O capítulo é o 119 do livro Linha de Luz, tá? A gente está acompanhando, hoje em dia já é outra capa. Posso falar? Tá? Mas é esse aqui, tá? É esse aqui. O meu é mais antiguinho. Então,
como todo capítulo do livro de Jesus, Emmanuel deixa uma introdução para a gente do Evangelho. Tá? Como o tema é fortaleza, então vamos dizer que Emmanuel trouxe como introdução. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Tribulação são as aflições, os problemas, as dificuldades que nós encontramos, né, em nossa vida, dia a dia. E essas aflições, geralmente, elas nos trazem ensinamento. Por isso que diz que nos traz fortaleza. Desde que saibamos reconhecê-las. Vamos ver o que Emmanuel fala. Quereis fortaleza? Queres ser forte? Não vos esquiveis a tempestade. Então, para a gente se fortalecer, a gente não deve fugir das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Né? Temos todos que se manter forte, ter consciência, sabermos enfrentar, seja igual for. Porque tem problemas pequenos que a gente mesmo transforma em um monstro. Né? Tem problemas difíceis, complicados, que realmente é um monstro, mas se soubermos passar, né, ele fica uma coisinha simples. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Robustecer-se é fortificar-se. É a mesma coisa. É uma palavra mais refinada. Então, muita gente pretende se fortalecer a preço de orações. Né? Pedindo a Deus, falando, eu não quero passar dificuldade. Né? Me ajuda a não passar, não ter dificuldade. Mas não tem jeito. É o tipo de coisa que a gente não tem como escapar da vida da gente. Né? São as dificuldades. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes. Crentes são todos aqueles que creem em Deus, tá? De maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Então aqui, essas pessoas que oram, né, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, porque não tem fortaleza, o que eles estão procurando na vida? Um caminho mais largo, uma vida mais tranquila. Só que a gente, antes da gente reencarnar, a gente escolhe as dificuldades que a gente tem que passar. Pode até vocês acharem que não, né? Quando vocês se aprofundarem mais na doutrina, vocês vão saber que a gente escolhe todas as dificuldades que a gente tem que passar. As demais dificuldades que a gente não escolhe passar, é a gente mesmo que procura ela aqui. Então, a pessoa que fuma, sabe que um dia ela vai ter problema de coração, ela vai ter um problema de pulmão, mas ela está procurando o problema. Ele não foi, ela que escolheu. A pessoa que bebe, sabe que um dia vai ter problema de fígado, vai ter doenças. Então, o que é? Coisas que a gente procura aqui mesmo. E temos que encarar, temos que passar por isso. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmo. Então, o que eu disse, não adianta a gente orar a Deus e pedir uma vida sem dificuldades, uma vida sem passar nada, porque ninguém passa sem ter problema nenhum. Um dia ou outro, a gente vai ter uma dificuldade. Certo? Ou seja, uma dificuldade, como eu falei, de saúde, que a gente mesmo procurou, ou seja, uma dificuldade que a gente mesmo escolheu no plano espiritual. Mas nós vamos ter que passar. Então não adianta pedir a Deus, falar, eu quero ter uma vida maravilhosa, sem problemas, sem problema de saúde, sem problema financeiro, porque não vai ter. Uma hora vai ter que encarar. Julgam-se, então, perseguidos e abandonados. É o que mais acontece. Quando chega dificuldade na vida da gente, né? Muitas pessoas dizem, Deus me abandonou.
Meu mentor me abandonou, estou ao réu agora. Não está. Não. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Então, quando você acha que está abandonado, é porque você não está fortificado na fé. Vocês realmente não têm fé. Para achar que Deus, o Mestre Jesus, o mentor espiritual da gente, nos abandonou, é porque vocês não estão fortificados na fé. E você com fé, você consegue encarar todo e qualquer problema na vida. Esquecem-se os imprevidentes. Quem são os imprevidentes? Aqueles que não se preparam, aqueles que não se fortalecem na fé, sabendo que um dia vai ter que enfrentar uma dificuldade na vida. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. Então, tudo que passamos aqui, Terra, porque o planeta Terra é uma escola. Então, tudo que passamos, temos que aprender com isso. Seja qualquer a dificuldade que encontramos, temos que aprender. E, então, temos que usar isso. A pessoa presidente usa dessa forma, sabendo que um dia vai passar uma dificuldade, sabe que isso vai servir de lição para nós, né? Para todos nós. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria esquecer os benefícios. Então, é o que eu falei. Toda dificuldade a gente tem que guardar e vai ser uma lição para a gente. Uma hora a gente vai passar pela mesma dificuldade, a gente vai saber como passar. Então, fortalecido na fé, vocês tendo fé, vocês vão conseguir passar. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, aqui diz, quando a verdade brilhar é que quando a gente aprender com essas lições. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho. Espantalho todo mundo conhece, né? Aquele que eles põem na roça para espantar passarinho. Então ele serve para quê? Para espantar. Né? Então, obstáculos e sofrimentos não representam espantalho. Então não assustam mais para quem teve força para se enfrentar as dificuldades da vida. Para os homens, espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes, que os aprendizes sinceros somos nós, nunca podem esquecer. Então, quando a gente passa por uma doença, consegue se recuperar dessa doença, caso a gente venha a ter novamente, ou qualquer outro tipo de doença, já não vai se assustar tanto quando você consegue passar por ela com firmeza. Volto a falar, com fortificância na fé, fortificado na fé. Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento do caminho. Então, as aflições, as dificuldades e as lutas são forças, são energias que recebemos, né, para que podemos ter aquilo que pedimos a Deus, que é a vida mais tranquila, mais suave. Porque você passando uma dificuldade hoje, quando ela vier novamente, você vai saber passar e não vai fazer, como se diz por aí, um bicho de 7 cabeças. Vai conseguir passar. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé,
Então, quando nós enfrentamos essas dificuldades, nós temos que ter consciência e enfrentarmos de pé, não nos entregarmos a esses tipos de dificuldades. Desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Então, as dificuldades a gente enfrenta caminhando, de cabeça erguida. Né? E para conseguirmos alcançar o nosso objetivo da vida. Se a dificuldade for financeira, certo? A gente tem que saber, a gente tem que ter consciência para resolver. Se a dificuldade for de saúde, nós temos que ter consciência, calma, para procurar o meio da gente sair, nos salvarmos dessa doença, desse problema físico. E assim mesmo também, dessa mesma forma, são os problemas espirituais. A gente não deve se entregar. A gente tem que orar, manter a cabeça erguida e caminhar com firmeza. Não se abalar perante a todo e qualquer tipo de problema na vida. Peraí, que eu já me perdi. Firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra, a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Então, tanto serve como lição esses problemas que nós temos, tanto aqui na terra como no plano espiritual. Porque você conseguindo resolver um problema de saúde, um problema espiritual, aqui, quando desencarnarmos, lá será um passinho a mais que você dá na sua evolução espiritual. Sabe? Não se entregando, você consegue evoluir espiritualmente até quando você desencarnar. Porque, tanto que nem eu disse, tanto é lição aqui na Terra, estamos aprendendo, como no plano espiritual. Então, esse negócio da gente se entregar, ficar blasfemando, chorando por causa de uma dificuldade, não vai resolver. Não vai resolver em nada. O que temos que fazer? Orar. Né? Orar não pedindo para não ter as dificuldades. Orar para nos dar força para enfrentar as dificuldades. Agora aqui Paulo, o apóstolo Paulo, dá um conselho aqui maravilhoso para todos, uma explicação de maneira que todos consigam entender. Escutemos as palavras de Paulo e vivemos. Então veja lá. Ai daquele que se deitarem sob a tempestade. A tempestade o que é? As nossas dificuldades. Ai daquele que se deitarem, são aqueles que se entregam nas dificuldades. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-lo, arrastando-os para o fundo do abismo. Ele diz aqui, se nós nos entregarmos, se nós deitarmos perante o aguaceiro, saiu. Se você deitar numa enxurrada, né, vem papel, vem galho de árvore, vem todo tipo de sujeira. Essa sujeira vai te sufocar e vai te empurrar, o aguaceiro vai te empurrar ao fundo do abismo. Se você se entregar a uma doença, a uma dificuldade financeira, as demais dificuldades vai te sufocar. Então você faz dívida no cartão de crédito, não consegue pagar. Aí seu nome vai sujar, você não consegue comprar mais a crédito, certo? Essas são os detritos que trazem as dificuldades, certo? E você se entrega, seu nome vai parar no SPC. O que você tem que fazer? Vamos lutar, vamos ver como é que eu posso resolver isso aí. Certo? Não aumentando a dívida, mas procurando pagar. Certo? Porque que nem minha avó era uma pessoa muito sábia. Ela era uma portuguesa brava pra caramba, mas ela era muito sábia. E quando a gente falava para ela assim, vó, eu estou tudo enrolado, cheio de dívida. Ela olhava para a gente assim e falava,
Você fez a dívida, tem que pagar. Estava resolvendo o problema. Né? Quando a gente falava para ela, vó, a vida está dura, está difícil, o serviço está difícil, ela olhava assim, no fundo do olho da gente assim, falava, vai, a vida é dura, mas é dura para quem é mole. Vai trabalhar todo, estava resolvendo o problema. E é assim que a gente tem que enfrentar, sabe? Tudo que aparecer na vida da gente, a gente tem que enfrentar. Não adianta a gente querer fugir, porque uma hora ou outra você vai ter que encarar. Não adianta você empurrar a dívida para frente, você ficar enrolando para ir no médico com problema de saúde, porque uma hora vocês vão ter que ir. Bom, um trechinho aqui do livro, mas eu trouxe. Acho que dá certo, né? Bom, eu trouxe um trecho de um livro que se chama Na Luta do Cotidiano, a Força do Amor. É pelo espírito de Leocádio José Correia e o psicógrafo foi Mauri Rodrigues da Cruz. Esse trecho do livro, o tema diz o seguinte: diante das dificuldades. Então vamos lá. Diante das dificuldades, tenha paciência, bom ânimo, não se desespere. A transformação para melhor está acontecendo. Busque agir, trabalhe com diligência. Procure vencer os obstáculos, as dificuldades. Mantenha viva a resistência que fortalece o caráter e ilumina o caminho das provações terrenas. Não se desespere, não demonstre insatisfação. O temor, a angústia, provém da falta de autoconhecimento. Não há poder mais tranquilizador do que estar alentado, fortalecido pelo exercício da fé no Criador. A tempestade do momento vai passar. Procure viver a convicção de que há em cada ser humano a suficiente potencialidade, força, energia para resolver qualquer problema no trânsito evolutivo do espírito. A dúvida perturba, a incompreensão provoca dor, a aflição anula, o ódio avilta. É preciso, em qualquer situação contraditória, procurar compreender o significado do que está acontecendo. Só assim se viverá as dificuldades como oportunidades de aperfeiçoamento e crescimento espiritual. É o que eu falei. A gente precisa ver se o problema que a gente tem é a gente que causou ou foi a gente que escolheu. Certo? Então, de qualquer maneira, a gente tem culpa. Então, a gente tem que encarar e procurar resolver. Cuide do seu pensamento. Não pronuncie palavras negativas. Controle seus gestos, sua agressividade. Cultive o bem. Procure sempre a verdade. Seja a dinâmica do amor. Ampare aquele que mais precisa e sentirá em sua vida a luz abençoada na renovação. Então aqui diz o seguinte, para a gente controlar a agressividade. É outra coisa. Que seu marido, sua esposa, seus filhos, eles não têm culpa dos seus problemas. Não adianta você chegar em casa xingando, porque não consegue resolver seus problemas de trabalho, seus problemas de saúde. A gente tem que ter um autocontrole. Cuide do seu pensamento. Não pronuncie palavras negativas. Controle seus gestos, sua agressividade. Cultive o bem. Procure sempre a verdade. Seja a dinâmica do amor, ampare aquele que mais precisa e sentirá sua vida a luz abençoada da renovação. Perdoe o companheiro de trânsito reencarnatório.
Não se decepcione com a ingratidão. Lembre-se de que o processo evolucionário se encarregará de corrigi-lo. Em seu benefício, atente para algumas questões. Não se queixe, não lastime, seja moderado, reservado, semeie a paz, seja honrado, retifique, corrija, amando, demonstre coragem, restaure, repare, pense e faça reflexões, meditação, sirva sem exigência, faça prece permanentemente, obedeça com alegria, trabalhe com satisfação, respeite seu próximo, seja feliz a cada segundo da sua vida. Bom, pessoal, isso aqui é uma boa lição para a gente. Que a gente conseguindo respeitar, seguir, não lastimar, não falar palavras negativas, procurar sempre uma luz no caminho, a gente vai conseguir viver bem, não vai precisar ficar orando a Deus pedindo um caminho suave, que com certeza não vamos encontrar. A gente, em vez de pedir um caminho suave, a gente tem que pedir muita consciência, resignação e fé para enfrentar tudo que vier na vida da gente. Seja doença, seja problemas financeiros, seja problemas espirituais, todo e qualquer tipo de problema, tá bom? Eu agradeço a todos, que Jesus esteja no coração de cada um e uma boa tarde. Agora eu peço um pouquinho de paciência mais para vocês aí. E o pessoal da live, a gente vai fazer agora as nossas vibrações e o passe. Vamos pedir para o pessoal da live que ainda não pegou a aguinha, está na hora de pegar aqueles 5 litros de água para purificar, tá? Todo mundo, a caixa da água. Certo que a água da caixa também é purificada nesse momento. Tanto a nossa aqui, como a de vocês em casa. Tá bom? Então vamos agora fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus. Vamos doar nesse momento um pouco desta luz recebida. Até agora. Vamos vibrar muito amor, muita paz ao nosso planeta, a toda a nossa fauna, a nossa flora. Vamos vibrando assim muito amor e muita paz a todos os países desse planeta. Vamos vibrando muita luz, muito carinho a toda a população desses países. Que eles possam se dar as mãos em torno de uma só religião, de um só pensamento. Vamos vibrando discernimento, amor a todos os dirigentes desses países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, aqueles que sofrem com a fome. Vamos agora vibrando amor e carinho àqueles irmãos que deixam o nosso planeta nesse momento. E também vamos vibrando muito carinho a todos aqueles irmãozinhos que retornam ao nosso planeta com suas missões definidas. Vamos vibrando assim saúde, amor a todos aqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais. Vamos também vibrando muito amor aos médicos, aos enfermeiros que cuidam desses irmãos. Vamos agora vibrando amor, amparo, fé a todos aqueles idosos que se encontram nos asilos, abandonados pela família, a todos aqueles irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, sem conhecerem pai ou mãe. Vamos vibrando discernimento aquele irmão que se encontra no cárcere, para que ele possa reconhecer assim os seus erros. Vamos vibrando também muito amor, carinho, muito amparo aqueles irmãos que se encontram em situações de rua.
E assim, vamos vibrando muita luz a todos aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos pedindo permissão ao Mestre Jesus para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde, pela saúde de nossa família, pelos nossos lares. Que sejam abençoados por muita luz do Mestre Jesus. E assim, neste clima, vamos agora deixando-nos envolver por um abraço do nosso Mestre Jesus. E que esse abraço nos traga muito alento, muito carinho. Que esse abraço do Mestre Jesus consiga retirar de nós os nossos problemas, as nossas dívidas, que nos dê discernimento para enfrentá-los com a coragem necessária. Que esse abraço nos fortaleça, nos ilumine, eleve nossa alma e que consigamos, cada dia, nos tornarmos melhor. Vamos assim agora, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, e mais esta tarde de ensinamento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal da live. Boa tarde a todos.